qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Parece que deu problema. Parece que deu ruim. Parece que azedou o pé do frango. Salve, meus bebês. Pois é, então, aí está. A cena que vocês acabaram de ver é o senhor Jair Bolsonaro, né, no fatídico evento ali na Avenida Paulista, dia 7 de setembro de 2021, um bom bravateiro que ele é, dizendo que ele não mais acataria as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E hoje, dia 26 de março de 2025, uma data histórica, Bolsonaro se torna réu pelo crime de tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, entre outras coisas, tá bom? Vou fazer um resumo rápido aqui para vocês, considerando que é um processo extenso, que envolve toda a liturgia ali, votos e tal, para você que quer entender isso de uma maneira mais simples, tá bom? O que aconteceu hoje? Se você quiser entender o que aconteceu ontem, tem um outro vídeo aqui no canal, você acesse, tem um resumo do que aconteceu no dia 25 de março, ontem. Hoje, o que aconteceu hoje? O dito núcleo crucial do golpe, que tem, além do Bolsonaro, o Augusto Heleno, que era do GSI, tudo na administração Bolsonaro. O Braga Neto, na Casa Civil, o Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, o Anderson Torre, do Ministério da Justiça, o Almir Garnier, que era o ex-comandante da Marinha, que disse que não iria a um evento para não bater continência para o Lula, e o Alexandre Ramagem, e o Mauro Cid. O Mauro Cid, que vocês sabem, que é aí aquele ex-faz-tudo, braço direito aí do Jair Bolsonaro. Então, essas pessoas agora são oficialmente réis no processo que vai julgá-las pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, por esses crimes aí, tá bom? Bom, de uma forma mais ampla, o que está em jogo aí é que a PGR acusa de tentativa de golpe e danos ao Estado Democrático de Direito. Muito bem, como é que foi o dia hoje, então? A primeira turma, formada pelo Dino, pelo Luiz Fux, pela Carmen Lúcia, pelo Zanin, e pelo Alexandre Moraes, votaram unanimemente pelo recebimento da denúncia do PGR, o Paulo Gonet, contra esses acusados que eu acabei aí de dar conta para vocês. Foi 5-0, tá? Teve ali uma pequena divergência do Fux. Vocês lembram o Fux, né? Aquele do In Fux We Trust. Lembram dessa frasezinha aí da Lava Jato? Acho que, se eu não me engano, o Deltan Dallagnol ou o Sérgio Moro, um dos dois disse isso. In Fux We Trust. Ele fez uma série de ressalvas ali, que ele não entende que a questão do foro, se deveria ser julgado na primeira turma ou no pleno, era uma questão totalmente pacificada, esse tipo de coisa. Tá? Mas, no fim, ele também votou a favor do recebimento da denúncia. Algumas discordâncias ali que ele fez questão de salientar, mas no fim ele acabou votando pelo recebimento da denúncia também. Isso foi um 5-0, tá bom? Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje de como foi cada voto, porque basicamente o que importa eu já contei para vocês nesses 5 minutos. O Bolsonaro é réu. Tá? E não é só o Bolsonaro. Até aqui, agora,
a gente tem um general, ao Augusto Heleno, outro general, que é o Braga Neto, outro que é o Paulo Sérgio Nogueira, o Anderson Torres, o Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, o Ramagem e o Mauro Cid. Isso é absolutamente histórico, porque é a primeira vez no Brasil que militares de altíssima patente têm que responder pelo que quer que seja. Né? Até aqui, a gente sabia que não era o caso. Essas pessoas passavam incólumes, eles faziam de tudo um pouco, cometeram todo tipo de crime, de assassinatos, estupros, missão de cadáver, tortura, o próprio golpe de Estado, e passaram ilesos, sem nenhum tipo de consequência a ser enfrentada por esses crimes cometidos. Para além de punir o Jair Bolsonaro, que é um genocida, que matou muita gente com os seus discursos, não só durante a pandemia, mas quando ele utiliza arroba para se referir a seres humanos, quando ele diz que mulheres nascem mulheres porque o pai fraqueja no momento da concepção, quando ele diz que preferiria o próprio filho morto num acidente de carro caso o filho fosse gay, quando ele diz que ele incentiva os seus seguidores a metralharem, a fuzilar, esse foi exatamente o verbo utilizado, fuzilar a petralhada. Não, quando ele se conduz dessa maneira, de fato, esses discursos não são só palavras, eles ganham ressonância na vida social e política do país e geram mortes, como a gente viu, por exemplo, do Marcelo Arruda, um cara que estava comemorando o próprio aniversário e porque tinha uma temática do PT, que é o partido dele, o Lula, que é o candidato e a figura política que ele gosta e respeita, ele foi executado por um bolsonarista ensandecido. Né? Então o Bolsonaro matou muita gente. Os discursos do Bolsonaro mataram muita gente. Mas, para além disso, também é muito emblemático que, pela primeira vez na história do país, a gente tenha esse tipo de militar de alta patente sendo julgado pelos seus crimes. E muito provavelmente com chances reais, enormes, eu diria, aliás, de serem condenados, com penas altíssimas, que podem envolver décadas e décadas de cadeia. É óbvio que tudo isso pode mudar caso a extrema-direita volte ao poder em 2026, no ano que vem. Aí tudo isso pode mudar. Porque aí pode ter uma série de coisas, outros apelos, perdão presidencial, tal. Mas, para o efeito do que a gente está discutindo aqui nessa ocasião com vocês, é uma data completamente histórica que marca a possibilidade de reformulação do paradigma segundo o qual o Brasil vem operando desde sempre, tá? Fundamentalmente. Mas principalmente desde a ditadura militar entre 1964 e 1985. Então, hoje, quem abriu os votos foi o Alexandre de Moraes. Ele deu conta de que existem indícios razoáveis do recebimento da denúncia. Vale a pena dizer para vocês, de novo, vocês já sabem disso, que está em debate nessa ocasião não é o mérito em si da acusação, mas se existiam ou não indícios razoáveis para que, de fato, a Corte Constitucional do país, que é o STF, aceitasse a denúncia que foi organizada pela Procuradoria-Geral da República, na figura do Paulo Gonet, com base nos indícios que foram oferecidos pela Polícia Federal. Entende-se que sim, esses indícios apontam o Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa. Essas são precisamente as palavras do Alexandre de Moraes no voto, ele é o relator desse caso, e demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos na investigação da Polícia Federal. O Moraes fez um voto mais extenso, muito preparado, não só no que diz respeito às questões jurídicas, à seara jurídica, mas como o debate público está se desenvolvendo, né? Quais são os principais apelos e os principais discursos e os principais argumentos
utilizados no debate público, e ele foi capaz de endereçar todo esse conteúdo de uma maneira muito competente, demonstrando vídeos, demonstrando documentos, argumentando sem nenhum tipo de juridiquês, de fato, de uma maneira muito clara, muito objetiva, de fácil compreensão, e que trabalha os principais conteúdos do debate público de uma maneira absolutamente exemplar. Assim o fez também o Flávio Dino, que falou a seguir. O Dino formulou metáforas, utilizando, por exemplo, questões que aconteceram, acho que no estado dele, de alguém que era muito corajoso e ia tentar subverter a lógica do funcionamento republicano, mas chegou lá, bateu de frente com a polícia e mudou de ideia e disse que precisariam achar alguém que era mais louco do que ele. Ele formulou exemplos que são de fácil compreensão, no qual, de fato, as pessoas não precisam ser versadas em ciências sociais ou em direito ou em qualquer outra disciplina. Qualquer um que esteja acompanhando o caso ali consegue entender as metáforas e os exemplos e as citações que foram trabalhadas, tá? Em seguida, o Fux, como eu disse, fez uma fala ali, discordando de algumas coisas, principalmente no que diz respeito ao foro, se isso deveria ou não ir para o pleno, se deveria ficar na primeira turma. Teve outra fala também, na qual ele diz que a preparação de um crime, existem dúvidas se a preparação de um crime pode ser considerado como um crime de fato, se deve ser punido ou não. É algo que, ao meu ver, cabe o debate, mas não considerando crimes que, caso sejam bem-sucedidos, impedem a aplicação da lei penal, como é o caso de um golpe de Estado. Por que você tem que necessariamente... E esse é um debate surrado, a gente já fez isso várias vezes, aqui no canal mesmo, eu já fiz isso no ICL, na Galãs Feios, enfim, sem número de lugares ao longo dos últimos anos a essa altura. Quando você tem um crime de golpe de Estado, se você não pune a tentativa, você fica a ver navios. Porque caso o crime seja logrado, altera-se o ordenamento jurídico, você passa a ter um ditador, passa a ter uma ditadura implementada e os preceitos elementares que sustentavam a república colapsam. Você não tem mais como punir absolutamente nada. Nesse sentido, é óbvio que você precisa punir a mera tentativa, porque caso o crime seja consumado, você não tem mais como fazer valer a efetividade da lei penal e de nenhuma outra lei. Para todos os efeitos, você vai ficar à mercê da sanha ditatorial de quem quer que esteja à frente do movimento golpista, tá? Então, cabe a discussão de que, por exemplo, a mera preparação de um assalto a banco deve ser considerado um crime, considerando que o crime não foi perpetrado. Aí, tudo isso cabe à discussão. Me parece que não. Parece que se você, de fato, não consumou um determinado assalto, isso é uma outra discussão. Porque assaltando ou não, por exemplo, o banco, você não vai subverter a ordem do funcionamento republicano. Não é todo o conjunto do Estado democrático de direito que está em jogo. Então, essa foi uma das questões que o Fux levantou. Esse é o meu posicionamento. Eu conversei com amigos, advogados e juristas também, formuladores de doutrina, que concordam com essa visão e que entendem a gravidade da tentativa do golpe de Estado, porque esse é um crime que, se for consumado, acaba com basicamente tudo. Acaba com o Estado-nação, acaba com o ordenamento jurídico, acaba com as garantias constitucionais, acaba com absolutamente tudo, tá? Muito bem, depois do Fux veio a Carmen Lúcia, que também fez colocações importantíssimas. A Carmen Lúcia citou um livro da Heloísa Starling, que é A Máquina do Golpe, 1964, como foi desmontada a democracia do Brasil. Acho que, se eu não me engano, da Companhia das Letras. A Carmen Lúcia fez alusão a essa publicação da Heloísa Starling. Eu já tive conversas com a Heloísa Starling. Eu acho que ela lançou também o livro que é A Bailarina da Morte,
se eu não me engano, com a Lilia Schwartz, também da Via Companhia das Letras. Eu não li o livro ainda, mas fiquei muito interessado em A Máquina do Golpe, quando a Carmen Lúcia citou esse material como referência bibliográfica. E, por fim, a gente teve o presidente da turma, que é o Zanin, Cristiano Zanin. Eu já falei de todo mundo, falei Dino, o relator, que é o Moraes, depois o Dino, depois o Fux, depois a Carmen Lúcia e, por fim, o Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma, que fechou o seu voto de uma forma muito breve, basicamente sem levantar nenhuma divergência, o que conformou a unanimidade de 5-0 a favor do recebimento da denúncia contra o Jair Bolsonaro, de novo, o Augusto Heleno, o Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Mauro Cid, tá bom? Esse é o resumo que eu trago para vocês nesse momento. Vou trazer outras atualizações futuras. Isso vai ser um processo aí, deve durar meses. Esse é o primeiro núcleo, é o que a gente convenciona chamar de núcleo crucial. Outros núcleos serão trabalhados fundamentalmente dessa mesma maneira que esse primeiro núcleo também foi trabalhado. E a partir de agora começa o julgamento do Jair Bolsonaro de uma forma mais efetiva. Eu conversei com as pessoas acreditam que até o fim desse ano esse processo deve ser encerrado, trânsito em julgado. Bolsonaro muito provavelmente não vai escapar de uma condenação e ele deve ser condenado a décadas de cadeia em regime fechado, tá bom? Gente, é isso por hora. Se você gostou dessa análise, clica no sininho, inscreva-se no canal, torne-se membro e compartilhe para que o nosso conteúdo alcance um número cada vez maior aí de pessoas, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.